Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou reagir a um vídeo de uma mulher que ela diz que os Red Pill não passam de um bando de frustrados sem mulher. Vamos ver. Os Red Pill parecem só um bando de frustrados sem mulher, mas isso é a ponta do iceberg de um movimento que é muito perigoso. Tá, ela diz que é um movimento que é muito perigoso, mas qual o sentido desse perigo que ela quis dizer? Peguei até um pauzinho aqui para mim sinalizar aqui os pontos. É um espeto. Então assim, cara, qual é o ponto que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: perigoso, por quê? Porque os caras são agressivos, vão maltratar as mulheres, ou porque eles vão abandonar as mulheres, porque eles não vão mais se submeter a relacionamentos tradicionais, serem provedores, serem apenas pagadores de conta e viver sobre os moldes da mulher. Sobre muitos caras acabam sendo domesticados pelas suas mulheres e, é claro que não é todos os casos, mas a grande maioria. E também, depois do divórcio ali, o cara acaba cedendo metade dos bens que ele construiu com muito suor e esforço para uma mulher que, em alguns casos, não contribuiu em nada para aquilo. E acabam entregando para elas de mão beijada tudo que ele conseguiu com muito esforço, com muito sofrimento. Ou ela quer dizer que, por exemplo, na sociedade, acredito que você já sabe que os homens são descartáveis, exceto se forem todos descartáveis. Porque assim, veja bem, se de repente a sociedade entrasse em extinção, porém a maioria da espécie, né, que entrasse em extinção fossem homens, não ia fazer diferença, porque uma sociedade com pouco homem, ou por exemplo com 2 ou 3 homens, hipoteticamente falando, fazendo uma analogia aqui, acontece que mesmo com poucos homens e muitas mulheres, a sociedade ainda irá se perpetuar, ou seja, a reprodução irá continuar, seres humanos irão ser reproduzidos. É como numa criação de gados, onde tem ali o macho alfa que reproduzem nas fêmeas, nas vacas. A mesma coisa funciona com a humanidade, porque o homem ele é aquele que é o reprodutor, ou seja, ele reproduz em várias mulheres, mas a mulher ela é capaz de gerar um filho por ano, ou no máximo 2 ou 3 filhos por ano, se nessa gestação dela ela estiver gerando 2 ou 3 filhos. Então, digamos que na sociedade sobra-se 100 homens e uma mulher. Vai dar merda. Por quê? Esses 100 homens, essa uma mulher, ela não vai ser capaz de gerar filhos desses 100 homens. Logo, se sobram-se 100 mulheres e um homem, esse apenas um homem, ele vai conseguir engravidar essas 100 mulheres que vão gerar 100 filhos no próximo ano. Aí tem ali uma variante, entre 1 ou 2 ou 3 mulheres, ou a metade dessas mulheres gerariam gêmeos ou trigêmeos, ou por exemplo 2 ou 3 filhos, né? É raro, acredito eu, né? Mas pode acontecer. 100 mulheres é um número significativo. Vamos lá, vamos continuar aqui e escutar o que essa mulher tem a dizer. Não só para mulheres, mas para toda a sociedade. Primeiro, vamos entender o que é Red Pill. O termo surgiu inspirado numa passagem do filme Matrix, em que o protagonista Neo precisa decidir tomar a pílula vermelha para sair da Matrix e conseguir enxergar a realidade, ou a pílula azul e continuar preso, sonhando com uma vida que na verdade é uma mentira, um programa de computador. Esse programa de computador ao qual ela se refere, eu particularmente faço uma analogia com o controle do sistema sobre nós, o controle do governo, do sistema como um todo, sobre nós. É claro que não vamos ser hipócritas de não concordar que quanto mais seres humanos sendo reproduzidos, mais CPFs sendo registrados, apenas aumentará cada vez mais o número de contribuintes para pagar impostos. Ou seja, para a sociedade, para o sistema, para a manutenção do sistema, para girar dinheiro, para produzir cada vez mais dinheiro, precisamos de cada vez mais gente. É exatamente como na criação de gados. Quanto maior o número de cabeças de gados, melhor para o fazendeiro. No caso, o fazendeiro, neste caso, é o governo, é o presidente, etc, etc. Logo, se grande parte dos homens se tornarem Red Pill e muitos não mais quiserem se casar, ter filhos, né, e as mulheres também não, o feminismo também acabou contribuindo para isso, né, para as mulheres também optarem por
não querer ter filhos, não levar aquela vida tradicional de dona de casa, cuidar de filhos e não trabalhar, etc, etc. E acaba que a sociedade vai chegar um momento que ela vai entrar em colapso. Só que isso é ruim para o governo, mas talvez não seja ruim para o indivíduo, dependendo da sua realidade. Os homens que são oprimidos, e que para enxergar isso é preciso tomar Red Pill e sair da Matrix. Tomar a pílula vermelha é um conceito bem abrangente, engloba grupos distintos que às vezes até brigam entre... Nesse caso aqui, o que ela está querendo dizer, os homens, pelo fato de acreditarem que a sociedade, o governo, o Estado é a favor das mulheres, isso é um equívoco desses homens, é uma ignorância, é uma burrice. Eles acharem que as mulheres têm mais direitos, têm mais privilégios e que eles são prejudicados. Cara, os fatos estão aí para dizer quem é mais prejudicado na sociedade, quem tem mais direito na sociedade, se é o homem ou se é a mulher. Mas será mesmo que a mulher ela não tem mais direito do que os homens? Ela não é mais beneficiada do que os homens? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui. Existe algum direito que a mulher não tem que o homem tem? Não. O contrário existe. E o contrário existe. Então a mulher se aposenta mais cedo, a mulher ela não precisa se alistar no exército, a mulher nasce cidadã, o homem não nasce cidadão. A mulher, ela desde que nasce, ela é cidadã. O homem não. Eu, quando eu faço 18 anos, eu tenho que obrigatoriamente disponibilizar a minha vida para o país, me alistando no exército. Se tiver uma guerra, eu tenho que ir. Então eu sou obrigado, isso não é voluntário, que eu acho absurdo. Então, se eu não disponibilizar a minha vida, se eu não chegar e falar, tá aqui a minha vida tá aqui à disposição de vocês para defender esse país. Se eu não fizer isso, eu não posso tirar passaporte, eu não posso tirar título de eleitor, eu não sou cidadão. Pode prestar concurso, né? Não posso prestar concurso público, não posso fazer nada. Eu não sou um cidadão. No protestantismo eles falam isso. Tem uma frase que eu acho bacana que eles falam o seguinte: a mulher é o vaso mais frágil. Quando diz que a mulher é o vaso mais frágil, não é que ela é mais fraca, é que ela é mais valiosa. A mulher é mais valiosa. Tá? Tanto que isso a natureza sabe disso. Tanto a natureza sabe disso que a variabilidade genética ela é muito maior no homem do que na mulher. Então você tem um homem de 1,30 m e um homem de 2,50 m. Você tem um homem de 30 quilos e um homem que pesa 600 quilos. Você tem a variabilidade genética muito maior no homem do que na mulher, porque a natureza sabe que o homem é descartável. Se eu perder metade da população do homem no nosso planeta, metade da população masculina, a humanidade continua. Por quê? Porque eu preciso das mulheres. Se eu tiver 100 mulheres e um homem, eu faço 100 filhos. Se você tiver 100 homens e uma mulher, é um filho por ano. Não, perfeito. Né? Então a própria natureza, ela sabe disso. Então o homem sempre entendeu isso, que a mulher precisa ser protegida. A mulher sempre foi protegida. Mas no século XVIII, só quem trabalhava era o homem, as mulheres eram excluídas do emprego. As mulheres nunca foram excluídas do emprego. Qual era a condição também do emprego? Elas sempre foram protegidas. Porque os empregos que existiam até século XVIII eram horríveis. Então elas sempre foram protegidas. Quando começaram a aparecer empregos mais seguros, secretária, empregos escritórios, etc., a mulher começou a ganhar o mercado de trabalho. O homem sempre entendeu isso e sempre deu vantagens para as mulheres. Então, meus amigos, vocês viram aí, né? Palavras desse camarada aí que eu ainda não sei o nome dele. Depois eu vou olhar aqui. Vou ver alguns conteúdos sobre esse camarada aí, que eu gostei muito da explanação dele. Vamos continuar o vídeo. A pílula vermelha é um conceito bem abrangente, engloba grupos distintos que às vezes até brigam entre si. Alguns exemplos são os incels, os celibatários involuntários, aqueles que são virgens não porque querem, mas porque as circunstâncias não são propícias. Mas será mesmo que esses caras, eles são virgens porque as circunstâncias não permitem? Porque o que eu acho que ela quis dizer é o seguinte: se o cara é virgem é porque o cara não teve sucesso com mulheres, é porque ele é um frustrado, é porque esse cara pode ser feio, ele não é um cara bonito, atraente, é destacado, não é um alfa, é um incel. E por isso esses caras ficaram virgens. Não é porque eles querem, é pelas circunstâncias. Talvez, acredito, talvez não, acredito que em algumas situações, em algumas realidades de alguns homens, realmente as circunstâncias não favoreceram. Porque muitos têm problemas de saúde, problemas mentais, são especiais, etc, etc. Há várias situações que contribuem para que um homem seja virgem, para que dificilmente ele venha a perder a sua virgindade. Principalmente hoje em dia.
Depende de alguns fatores, principalmente atrelados a redes sociais. Você precisa ser famoso, ter uma rede social, você precisa ser destacado. Hoje em dia, a população, a sociedade, as pessoas em si, elas andam meio que solitárias. É claro que não se engloba todo mundo, né? Não é radicalizando, mas essa vida digital deixou as pessoas, digamos que mais individualistas. Elas ficam mais no seu canto ali, mexendo no celular, vendo redes sociais e tentando levar uma vida mais virtualmente do que presencialmente. E dependendo da fisionomia do cara, né, isso pode não contribuir. Porque antigamente as pessoas se relacionavam, conversavam umas com as outras, olhavam nos olhos, etc, etc. Hoje em dia é mais por meio de redes sociais. Se o cara é um cara desprovido de beleza, esquisito, tem algum problema de saúde, talvez é até especial, dependendo se ele encontra uma Andressa Urach da vida para ter um tesão, ou pelo menos para demonstrar, para querer aparecer, ter um tesão e ter uma relação sexual com um Bruno diferente da vida, provavelmente vai dar certo. Um dia esse cara vai perder a sua virgindade, independente do quão ele seja estranho e desprovido de beleza e totalmente incompatível, né, com a fisionomia da mulher. Ou então ele pode encontrar uma mulher com algum distúrbio de parafilia, que é aquela pessoa que se atrai pelo contraditório, por pessoas com aparência estranha, sujas, asquerosas, cabeludas, etc, etc. E aí ele pode dar sorte de perder a sua virgindade com uma mulher desse tipo. Como aquela mulher que ficou com o mendigo. Não que o mendigo não seja um ser humano, né? Nada contra. A pessoa pode ter se sentido atraída, mas eu não acho que ela se sentiu atraída. Eu acho que foi uma coisa que o cara tomou uma iniciativa, não foi? Ou será que... Eu não lembro direito dessa história, não sei se foi ela que chamou o cara ou se foi o cara que intimou ela, não sei exatamente. Mas o fato da mulher ter se submetido a transar com o mendigo demonstra claramente que ela deve ter algum distúrbio mental. Você não concorda comigo? Vamos continuar para o vídeo. Aqueles que são virgens não porque querem, mas porque as circunstâncias não são propícias. O MGTOW, Men Going Their Own Way, homens seguindo seus próprios caminhos. E os PUA, Pickup Artists, que são os caras que vendem pacotinho de misoginia como fórmula mágica para conquistar mulheres. Lembrou de alguém? Esses grupos entendem que, de alguma forma, os direitos que as mulheres conquistaram nos últimos anos são, na verdade, vantagens, que fizeram com que os homens se tornassem vítimas de injustiças sociais. A alta taxa de suicídio... Beleza, agora vamos ver esse vídeo aqui. O homem sofre violência psicológica, Alex? Sofre. Só que o que o homem faz quando ele sofre? Ele tem que procurar terapia. A mulher procura o quê? A delegacia. Então, assim, hoje no Brasil é esse tipo de lei que está sendo criado, só favorecendo um tipo de sexo, um tipo de lado. Todos têm direitos, independente da cor da raça. Uma criança que só por ela ser do sexo masculino, ela não tem direito a se socorrer do sistema judiciário. Por quê? Porque ela é masculina, ela é um menino, mas ela foi vítima, abusada psicologicamente pela mãe, pelo pai, mas ela não pode ser vítima no Brasil. Mas uma mulher adulta pode. Mas uma criança, só por ela ser homem, não pode. Nós temos entendimentos em que hoje, só a palavra da mulher, que antigamente o negócio era, a palavra da mulher era a rainha das provas. Hoje tá começando a mudar, mas a palavra da mulher não tem tanta força como há 5 anos atrás, por exemplo. Essa reforma legislativa, nós dependemos do quê? Do parlamento. Só que o maior eleitorado no Brasil é quem? A mulherada. É o sexo feminino. E aí, quando eles estão se deparando com se reeleger e fazer uma lei que realmente atenda a todos, independente da raça, independente da cor, independente do sexo, eles preferem o quê? Se preocupar em se reeleger, porque eles sabem que se eles fizerem uma lei que realmente atenda a todos, eles vão perder votos. E aí o que eles fazem? Eles só focam em criar projetos de lei para o maior público. Vamos continuar para o vídeo. Vamos tentar primeiro entender o ponto de vista deles? Desde que a gente é pequenininho, a gente é colocado em caixinhas de acordo com o nosso sexo biológico, forçados a desempenhar determinados papéis que já foram pré-estabelecidos. As ditas mulheres são ensinadas que o nosso valor está vinculado à nossa... que por si está vinculado a uma série de comportamentos, como pureza, submissão, obediência, enquanto do outro lado, eles precisam desempenhar o papel do garanhão, forte, pegador, corajoso, enfim, o herói da história. E que, portanto, também merece a gratificação por todo esse esforço. No caso, uma mulher.
ou várias. Dos mitos gregos à literatura de Camões, dos filmes de Hollywood às piadinhas de tiozão, de novo, a ideia de que as mulheres são objetos a serem conquistados e que só vão ser conquistadas por determinados tipos específicos, o que geralmente envolve violência, dinheiro de alguma forma, inunda a cabeça das pessoas. E nessa dinâmica entre submissão feminina e dominação masculina, fica entendido que o domínio sobre o corpo feminino é natural e que é um direito, e que aqueles que não conseguirem através do charme podem e devem conseguir através da violência. Uma vez que esses caras se olham no espelho e percebem que não são o Thor e nem o Tony Stark, e que muito provavelmente a vida sexual deles vai ser impactada por isso, eles já assumem uma postura de insegurança, o que atrapalha mais ainda, porque a segurança é um dos pré-requisitos do herói. Então, rapaziada, eu reagi a esse vídeo aqui até 2 minutos e 55, esse vídeo tem um total de 7 minutos e 45. Eu vou deixar para uma parte 2 desse react que eu vou fazer, porque senão vai ficar muito longo. Mas e aí? O que vocês acham da explanação dessa mulher, da opinião dessa mulher? O que vocês têm a dizer? Na segunda parte, eu vou fazer uma reação final desse vídeo, bem mais elaborada, bem mais estudada. Vou ficando por aqui. Deixe aí o seu comentário e um forte abraço.